Então, depois de aprender funções, o bagulho é aprender classes. Então vamos lá. Bom, na apostila tem, né? Função, vetor, função, classes. E agora eu vou mostrar a vocês classes. Aqui a gente está falando de vetor. Usamos uma função para criar vetor. Aqui a gente fez uma função que soma três números, né? E temos também a função imprime várias coisas. Então a função está bem aqui. E agora a gente vai aprender classes. Então, vamos lá. Classes. A primeira coisa sobre classes é que classes são formadas por atributos e métodos. Então, o que é atributo e o método de uma classe, né? Então, vou olhar fundo nos olhos da pessoa para dizer. Classes, assim como as funções, são uma maneira de organizar melhor os códigos. E é uma maneira que traz produtividade, né? Além de ser essa questão de ficar mais bonito, né? Então, a gente pode pensar daí nos códigos como a gente pensa em objetos assim no mundo real, ah, tipo um carro, né? Um carro ele é composto de vários itens menores, né? Por exemplo, tem o motor, os bancos, tem as rodas, e todas essas coisas têm suas complexidades. Então a gente pode organizar, a gente pode criar uma classe carro, só que a gente não vai, né, definir tudo tudo, enfim, a gente cria uma classe carro e a gente pode criar classes também para definir como são as rodas, como são os bancos, como eles se comportam, né? Eu gosto muito do exemplo do guerreiro, então eu vou usar o exemplo do guerreiro aqui, né? Ops. Vamos criar uma classe chamada guerreiro. Aí, bom, aqui a gente pode ver que a gente já tem uma classe, né? A classe programa. Ela está começando aqui e ela está terminando aqui. E ela tem alguns métodos já, né? Ela tem aqui um método, mas ainda não expliquei, né? O que é... Vou olhar fundo nos olhos para explicar. Tipo, a gente pode criar uma classe guerreiro, né? E ela vai ter atributos e métodos. Então, o que são os atributos? São características do guerreiro, ou de qualquer classe que a gente criar. Por exemplo, se a gente criar uma classe guerreiro, ele vai ter características como força, nível, vida, velocidade, por aí vai. Então, esses são os atributos. E os métodos são funções, né? Só que são funções de um objeto, né? Então, outra coisa importante sobre classes é que a gente vai definir uma vez a classe, depois a gente pode ter vários objetos daquela classe. Então, eu posso pegar e criar uma classe chamada guerreiro. E depois disso, eu posso criar vários guerreiros, e todos eles vão se comportar do jeito que está escrito na classe guerreiro. Então, você pode gastar tipo 1000 linhas para fazer uma classe, mas para você fazer um objeto, você geralmente gasta uma linha só. Você cria um objeto daquela classe. E ele vai ter todos os atributos, todos os métodos, né? E o que são os métodos? São as funções, lembrando. Então, a classe tem as características dela e tem as coisas que ela faz. E daí tu pode criar vários objetos que são, né, num jogo pode ter vários guerreiros, todos eles têm a sua vida individual e todos eles podem atacar, andar e fazer coisas diversas. Então, a gente já tem a classe programa, eu vou tentar criar mais uma classe guerreiro. Aqui provavelmente está fechando a classe programa. Sim, ali está fechando a classe programa. Eu vou tentar criar mais uma classe aqui mesmo.
Então, public class guerreiro. E agora, então vamos lá, né? Criando uma classe. Aí, a classe é formada por atributos e métodos. Então, vamos lá. Atributos e métodos. Então, o que a gente pode colocar no atributo, né? A primeira coisa é um inteiro chamado vida. E outra coisa legal é um inteiro chamado ataque. Depois podemos criar um método, que é uma função. Então, o que seria legal? Seria legal exercitar os atributos antes de criar um método, eu acho. Então, vamos deixar os métodos para depois e vamos exercitar o atributo. Porque agora eu efetivamente criei uma classe, tá? Podemos já criar aqui objetos, então. Vamos criar um objeto. Guerreiro G. Guerreiro Kainan igual aí acho que é assim que faz no C#, né? New guerreiro. Vamos ver se compila. Compilou, que ótimo, que felicidade. Então a gente conseguiu criar um objeto aqui. A gente criou a classe guerreiro e a gente definiu aqui uma vida e um ataque. Então o que eu posso fazer agora? Se eu deixar isso aqui público, né? Public int vida, public int ataque. Posso aqui usar a vida do guerreiro, o ataque do guerreiro. Então posso começar aqui, tá definindo, né? Kainan.ataque recebe 20. Eu sou muito forte. Eu tô gravando, né? Poxa, eu tô gravando, mas talvez a câmera esteja atrapalhando um pouco, né? Então a gente... Vamos dar uma revisadinha aqui, né? Aqui a gente está criando os objetos, né? Lembrando que as classes são formadas por atributos e métodos. Aqui a gente está criando o objeto, guerreiro, Kainan igual a new guerreiro. Então criamos um objeto da classe guerreiro aqui. E agora, como os atributos são públicos, a gente pode usar eles. Ponto vida igual a 100. Então aqui eu estou definindo o ataque e a vida do guerreiro Kainan. E agora eu espero poder usar ele, né? Então aqui eu estou definindo, estou alterando atributos, né? Alterando atributos públicos. Então eu posso alterar esses atributos porque eles são públicos. Se eles fossem privados ou protected, eu não poderia alterar, né? Aqui eu poderia alterar de dentro da classe. Mas como estou fora da classe, só posso alterar atributos públicos, que eu escrevi aqui público, né? Digamos aqui private nome. Aí eu vou ter que colocar o tipo, né? String nome. Se eu fizer isso, né, eu não vou poder alterar o nome dele de fora da classe. Só vou poder dizer qual que é o nome dele aqui dentro da classe. Ainda não está claro como fazer isso, né? Mas aqui a gente pode fazer umas funções aqui dentro, daí a gente pode usar o nome dele aqui, tá? Então temos que imprimir, né? Lembrando que eu sempre vou imprimir as coisas que a gente está interessado nelas. Vamos imprimir aqui o ataque do Kainan, o poder de ataque dele, né? E vamos ver se compila e mostra pra gente o ataque dele. E aqui está, o ataque dele é 20. Então tá tudo funcionando. A gente conseguiu criar o guerreiro, a gente conseguiu dizer qual que é o ataque dele e conseguimos acessar o ataque dele.
Vamos ver quanto tempo temos. 10 minutos, né? Tá, vou parar por aqui, dividir em duas esse negócio.